Boa noite, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito legal estarmos juntos. Já peço para você separar sua Bíblia, deixar o seu aplicativo aí da Bíblia no celular, a postos, para a gente poder acompanhar essa reflexão nessa noite. Peço para você também deixar o seu like, compartilhar o link dessa transmissão para que mais pessoas possam participar com a gente. Seus comentários ajudam demais também aqui na TV Viva a Promessa e ampliam e aumentam a visibilidade dos conteúdos que aqui são produzidos. Meu graça e paz também para você que vai assistir depois, na madrugada, amanhã, final de semana, onde quer que você esteja e como quer que seja, tá bom? Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Fica aí com a nossa vinheta e, na sequência, meditaremos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, capítulo 33. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. E Jacó, levantando os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo, por essa oportunidade renovada de compartilharmos a Tua Palavra. É uma honra, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Portanto, eu te peço perdão dos meus pecados, o perdão dos pecados de todos nós, a fim de que os nossos pecados não interfiram na exposição da Tua Palavra. Mas fala conosco com poder e amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Perguntaram, logo depois que a bomba atômica arrasou em 1945 com Hiroshima, perguntaram para Albert Einstein como ele achava que seria a Terceira Guerra Mundial. Quais armas seriam usadas na Terceira Guerra Mundial? A resposta de Albert Einstein, ele disse assim: bom, as armas que serão usadas na Terceira Guerra Mundial, eu não sei quais são. Mas uma coisa eu tenho certeza: na Quarta Guerra Mundial, as pessoas vão lutar com paus e pedras. Entendeu? Se houver uma Terceira Guerra Mundial, com todo o armamento nuclear disponível que as poderosas nações têm hoje em dia, arrasa com tudo, acaba com tudo. O que Einstein estava dizendo é que uma Quarta Guerra Mundial, ela seria com paus e pedras, porque já não teria mais nada. As pessoas estariam recomeçando a civilização e partiriam então para uma Quarta Guerra Mundial. Esse texto de Gênesis 33, ele narra o encontro de Jacó e Esaú 20 anos depois. 20 anos depois que Jacó fugiu da sua família e da sua casa. São 2 décadas que se passam. São 2 décadas que são vividas por essas 2 partes da família, por esses 2 irmãos, e eles estão sem notícia, eles estão distantes. É uma época que a gente não tem WhatsApp, não tem celular, não tem
Facebook, não tem Instagram, não tem mídia social, não dá para você ficar vendo foto dos netos, sobrinhos e parentes distantes para saber como eles estão, se envelheceram, se estão bem, se estão mal, não tem nada disso. Eles estão 20 anos distantes, 20 anos sem se verem. Você lembra que Jacó, ele foge por conta de toda uma armação entre Jacó e sua mãe para pegar privilégios e direitos que seria de Esaú. E ele foge. Ele foge, são 20 anos em fuga. São 20 anos tentando se esquecer de um problema causado décadas atrás, tentando se livrar de um peso na consciência e no coração. Me parece que quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente pisa na bola, a gente também tem comportamentos muito semelhantes ao de Jacó. A gente também quer se afastar, a gente quer evitar aquele ambiente, aquele cenário, aquelas pessoas. Porque a nossa consciência nos acusa, o nosso coração pesa, as nossas palavras ficam artificiais, porque a gente já não consegue espontaneidade, a gente não tem liberdade, leveza para falar com as pessoas para as quais a gente causou dano, ou a gente trapaceou, ou a gente mentiu, ou a gente enganou. Eu diria para você que nós não conseguimos sequer olhar no olho das pessoas que nós, de alguma forma, prejudicamos e fizemos mal. Isso é o que aconteceu com Jacó e é, via de regra, o que acontece com todos nós. A gente não fica à vontade. A gente não fica à vontade nesses cenários e a gente vai fugir, mas não tem como. Nós, por mais que a gente se distancie daqueles cenários e daquelas pessoas, por mais que a gente se afaste daquele altar onde nós pisamos na bola, o fato é que vai chegar um tempo, seja ele de um ano, de uma década, 2 décadas, 3 décadas, seja o tempo que for, que a gente vai retornar naquele ponto. Isso é muito comum, percebermos pessoas que pisaram na bola, pessoas que pecaram, que erraram, e a grande solução que elas encontram é: vou mudar de igreja, eu vou sair daqui para aquela lá, porque lá eu estou limpo, lá minha biografia está ok, está zerada, lá ninguém vai me disciplinar. E a pessoa roda e tem que voltar ao ponto e tem que voltar naquele altar. Porque foi naquele altar que ela quebrou, foi naquele altar que ela manchou, que ela falhou. Portanto, naquele altar, ela precisa se reconciliar, ela precisa de reconstrução, de restauração, de renovo. É uma prisão? Não. Simplesmente assume a culpa, assume a responsabilidade e encara o ônus. E segue a vida. Se quiser sair para outro lugar, vai. Mas vai em paz. Percebe? Vai em paz. Então, o que está acontecendo aqui em Gênesis 33 é exatamente o momento onde Jacó e Esaú, 20 anos depois, eles vão se encontrar. Se você não prestou atenção, eu vou te ajudar a prestar atenção nos detalhes aqui, que Jacó, todos os cuidados que ele se cerca. Jacó levanta os seus olhos, ele olha e eis que Esaú está vindo. Então esse encontro foi combinado, mensageiros foram antes avisar, tudo isso. Então esse encontro foi marcado e ele está chegando e ele levanta os olhos e ele vê Esaú. E o que ele vê? Ele vê Esaú e com Esaú 400 homens. Jacó sabe que o seu irmão é guerreiro, que o seu irmão é valente, que o seu irmão é brabo. Jacó sabe que esses 400 homens são soldados, são guerreiros e também são valentes. Jacó, ele não tem uma equipe, um time com essa qualificação militar, mas Esaú tem.
E Esaú, ele vai e ele impressiona quando ele chega cercado desse pequeno exército para encontrar-se com o seu irmão. Agora dá uma olhada como é que Jacó prepara a comitiva dele. Esaú está vindo com 400 soldados. Olha o Jacó. E ele, Jacó, dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel e entre as duas servas. Então Jacó chamou as esposas, chamou os filhos e ele está indo com a família dele. Observe agora, versículo 2. Ele colocou as servas e os filhos delas à frente. Ele faz um pelotão. Então ele coloca lá na frente as servas e todos os filhos. É como ele dispõe a sua comitiva. Muito bem. Logo atrás, Lia e os seus filhos. Você lembra que a esposa amada pela qual ele trabalhou e que ele queria era Raquel. Então ele deixa as servas, agora vem Lia e os filhos. E aí, por último, Raquel e José atrás. E ele está atrás de todo mundo. Olha essa cena, se você conseguir filmar essa cena, é uma cena patética, bizarra, ela é engraçada. Esaú está com 400 homens, todos armados, poderosos. O Jacó vem vindo com a família. E o Jacó, medroso, o Jacó apavorado, ele põe as servas e os filhos, adolescentes, crianças, todos ali. Logo atrás, vem Lia e os filhos. Logo atrás, Raquel e José. E logo atrás, ele. Você percebeu o Jacó? O encontro, como é que é? Aí o texto no versículo 3, olha o que ele diz. E ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Aqui é uma das cenas, para mim, mais dramáticas da Bíblia Sagrada. A cena é humilhante, a cena ela é tensa, a cena, ao mesmo tempo que ela é engraçada, porque a desproporção do Jacó com mulheres, adolescentes, jovens e crianças e ele, a desproporção dessa família com Esaú e 400 homens, é um negócio que não dá para medir. Mas o Jacó, ele vai. Aí o texto fala que Jacó sai de trás, vai à frente e diz que ele se prostra 7 vezes. Ou seja, quando ele chega à frente do grupo, ele se prostra, levanta, dá mais uns passos, se prostra, levanta, dá mais uns passos. O texto diz que ele faz isso 7 vezes. Existe uma palavra que explica esse momento aqui. A palavra é medo. Isso é medo. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. E ele sabe que agora ele vai ter que encontrar o seu irmão. Existe algo aqui muito forte. Por mais que você fuja de pecados passados e de erros passados, por mais que você tente esconder algo muito grave, vai chegar um dia que você vai precisar se encontrar com tudo isso. Porque é impossível ficar a vida inteira fugindo. Você fica fugindo, fugindo, fugindo e a fuga cansa. A fuga cansa, que vai chegar uma hora que a conclusão é: eu prefiro morrer a continuar fugindo. Eu prefiro ser destruído, perder tudo, a continuar vivendo uma farsa, vivendo uma situação totalmente dúbia, confusa, misteriosa, embaraçosa, que faz com que a minha vida não caminhe. Então aqui a gente tem um homem com muito medo. Porque Jacó, quando foge da família, quando foge da casa, quando vai embora, ele vai embora porque ele tem medo do que Esaú possa fazer com ele. Então ele vai, e ele vai caminhando, ele vai caminhando, ele vai caminhando. Aí nós chegamos aqui no versículo 4. O 4 eu não li para você, acompanha aí na sua Bíblia. E Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou e se lançou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram.
Esse é um dos versos mais lindos para mim na Bíblia Sagrada. A reconciliação, ela tem um alto custo. Você precisa vencer o seu medo, você precisa vencer o seu orgulho, precisa vencer a sua arrogância, precisa confessar o seu pecado, precisa assumir a sua culpa, você precisa ir de encontro, é um caminho difícil de ser feito, mas Jacó fez esse caminho. E Jacó, ele se prostra 7 vezes. Mas o versículo 4 é demais. O versículo 4 diz que Esaú não suportou ver aquela cena. Esaú, ele desce do seu cavalo, ele corre até Jacó, ele levanta o seu irmão, ele abraça o seu irmão. O texto diz que ele se atraca ao pescoço do seu irmão. O texto diz que ele beija exageradamente o seu irmão e que os dois juntos choram e choram muito. Não tem palavras aqui. E não tem palavras porque são 20 anos. Eles são irmãos. É a mesma família. É sangue do meu sangue. Por pior que tenha sido o erro de Jacó, eles permanecem irmãos, eles são uma família. Eles precisavam de reconciliação. E aí eles se abraçam e é uma cena assim, que eu fico imaginando a força dessa cena para todo mundo que estava assistindo, porque a tensão, acredite, a tensão era para todo mundo. Você acha que Esaú não tinha contado para os soldados? Eu estou indo encontrar meu irmão que há 20 anos foi embora. Você acha que Jacó não contou para a família dele? Não tem jeito, gente, eu tenho que encarar Esaú, eu vou ter que enfrentar esse desafio na minha vida. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. E é muito legal que, se você continua lendo o texto, Jacó, ele trouxe muitos animais com muitos bens, com muita comida, com muita coisa, muitos presentes para entregar para Esaú. Esaú olha e fala assim: o que é isso, meu irmão? O que você está trazendo aqui? E Jacó fala: isso tudo é para você, para te honrar, cara. E aí Esaú olha para ele e fala: mano, não precisa, mano. Você prosperou nesses 20 anos, mas Deus também me abençoou, eu também prosperei. Não precisa nada disso. Eu quero viver em paz com você. A Bíblia tem um nome. A Bíblia tem um nome para isso, que é exatamente o nome do que a gente está refletindo aqui. A Bíblia chama de reconciliação. Olha só, é o versículo 19 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios no Novo Testamento. Olha só o que diz aqui: a saber, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Um dos grandes pontos turísticos em Jerusalém é justamente a Via Dolorosa. A Via Dolorosa, se você vai hoje em Jerusalém e você pede para o seu guia turístico: eu quero saber onde eu quero conhecer. É quase que um passeio e um trajeto obrigatório para os cristãos do mundo inteiro que vão a Jerusalém. Na Via Dolorosa existem 14 paradas. Essas 14 paradas, a primeira fala do Tribunal de Pilatos, onde tudo começa naquela noite anterior à crucificação, quando Jesus ele passa, na verdade, por 3 julgamentos injustos, jogado de um lugar para o outro como um objeto. E aí as 14 paradas começa lá no Tribunal de Pilatos, aí tem uma parada que é onde Simão carrega a cruz. Tem 2 paradas que é onde Jesus foi açoitado. Aí tem mais outras paradas que é onde ele diz cada palavra dele, as expressões dele nessa caminhada. Enfim, são 14 paradas. Será que essas 14 paradas são exatas? Será que esse roteiro turístico, os lugares que estão marcados lá em Jerusalém hoje, será que eles são precisos? Será que foi exatamente ali, naquele metro quadrado, que tudo aconteceu? Provavelmente não. É muito difícil que sejam marcações exatas. Aproximadas, sim, porque foi lá em Jerusalém.
E dá para a gente afirmar que não, exatamente porque no ano 70 Jerusalém foi destruída. E aí também no ano 135 da nossa era, uma nova destruição. Portanto, é muito difícil você preservar exatamente estas informações. Mas sim, nós estamos em Jerusalém. As coisas aconteceram ali. Mas a Via Dolorosa, ela é simbólica. A Via Dolorosa, ela é icônica para toda a cristandade no mundo, porque fala de um trajeto de muita dor, muito sofrimento até o Calvário. Mas ainda que a gente não consiga afirmar com exatidão os pontos das paradas até chegar no Calvário, eu e você sabemos que a Via Dolorosa de Cristo, ela começa muito antes. A Via Dolorosa de Cristo, ela começou no dia exato que Ele deixou a sua glória, deixou a sua casa e veio a este mundo para levar de volta para casa os seus filhos. Isso, nas palavras de Paulo, se chama reconciliação. E o que significa reconciliação? Reconciliação significa retribuir de forma diferente. Eu não vou agir olho por olho, dente por dente, como se fazia lá no Velho Testamento, no Código de Talião. Não. Como era no Código de Hammurabi. Não. O olho por olho, dente por dente, fica para o passado. Em Cristo, Ele vai me ensinar que se alguém bate na minha face, eu devo dar a outra face. Se alguém manda eu caminhar 1 milha, eu caminho 2 milhas. E existe um propósito maior, que é o da reconciliação. Então Jesus, Ele vem com esse ministério e Ele espera que entre eu e você, entre eu e meu irmão, entre eu e as pessoas que eu amo, exista espaço para reconciliação. Porque se nós não tivermos a humildade, a dignidade, se nós não tivermos a iniciativa de buscarmos reconciliação, deixa eu te dizer, nós não temos vida social. A fé diminui, a fé acaba. A gente é destruído nos nossos sonhos, na nossa família, nos nossos projetos. Acaba tudo. Mas em Cristo, nós podemos sonhar e dar passos ao encontro da reconciliação. Para terminar, entre os esquimós, missionários sempre encontraram muita dificuldade para pregar o Evangelho. Exatamente porque entre os esquimós, na língua deles, não existe a palavra perdão e reconciliação. Então, sempre foi muito difícil explicar o Evangelho, porque o Evangelho necessariamente fala dessa missão do Cristo que deixa o seu lar para reconciliar-nos com Deus. Ele não vem para nos destruir, ele vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. E é muito legal que um grupo de missionários ficou observando os esquimós, até que eles encontraram uma palavra entre os esquimós, que ela tem o sentido, exatamente de perdão e reconciliação. E a partir desta palavra, que eu nem vou ousar pronunciar, a partir desta palavra, eles conseguem pregar o Evangelho entre os esquimós. Os esquimós entenderem o Evangelho e muitos se converterem a Cristo. E a palavra significa não pensar nisso nunca mais. Reconciliação é isso. E eu gosto dessa expressão, não pensar. A ideia não é não lembrar, porque nós não temos amnésia. A gente lembra do que fizeram pra gente. Quando a Bíblia fala que Deus se esquece, não é que Deus tem amnésia ou ele não lembra. É que Deus simplesmente ele faz a opção livre, no poder dele, no amor dele, de que ele não vai cobrar mais aqueles erros passados, que ele quer uma nova história reconciliada comigo e com você.
Eu e você precisamos desse sentido no perdão e na reconciliação. Não pensar nisso nunca mais. É só a partir de uma reconciliação verdadeira que famílias duram, casamentos duram e igrejas duram. É só a partir desse sentimento de humildade, de renúncia sincera àquilo que eu me agarro como os meus direitos, a minha honra, a minha dignidade, e eu abro mão para poder viver bem, para poder abraçar de novo, para poder viver o reino de Deus que chegou a nós. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família e que não falte entre vocês reconciliação do céu. Que Deus te abençoe. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, anda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus.
Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Glória a Deus por esse tempo, pela palavra dele entre nós. Glória a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele faz. E glória a Deus pelo dia que na eternidade Deus definiu e deu a ordem e falou para Jesus: filho, é agora, vai e traz de volta para casa todos aqueles que entenderem a mensagem da reconciliação. Que não falte essa bênção na sua vida, no seu ministério, no seu lar. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Obrigado porque um dia, Senhor, a Tua graça nos alcançou, a Tua graça me alcançou. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pelo Teu amor, que possibilitaram, Senhor, a minha reconciliação com o céu, a minha reconciliação com a esperança da vida eterna e da salvação. Continua conosco, Pai. Abençoe os lares, as famílias e os ministérios que estão aqui nesse momento. Alcança cada um com o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos ajuda, nos fortalece, nos guarda e nos dirige. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem.